Olá, seja bem-vindo! Uma das maneiras de contar e entender a história que a gente vive todos os dias é recorrendo à linguagem da publicidade. E hoje a gente mergulha um pouco nesse universo rico em informação que é a propaganda. Para uns vai ser um jeito de matar a saudade, para outros uma oportunidade de conhecer alguns comerciais que fizeram a história da TV em Curitiba e no Paraná. Aqui no estúdio com a gente os publicitários Eloy Zanetti e Elon Garcia, que dispensam maiores apresentações. E a gente vai começar esse programa de hoje já exibindo um comercial que marcou a juventude de muita gente em Curitiba. Vamos dar uma olhada. Aonde você estiver, a toda hora, a todo instante, alguém precisa saber de você. Saber que você existe, o que é e o que faz, o que você tem para dar. É hora de anunciar. É hora de anunciar. É hora de anunciar. É hora de anunciar. Anuncie, venda mais. Victor Johnson Publicidade. Bom, mesmo para vocês publicitários, deve ter um gostinho especial esse comercial, né? Dá uma saudade. Esse comercial é o mais recente do Vitor João. Ele já estava na Carlos Pioli. Quando estava no edifício lá na Marechal Deodoro, começaram um carroção desse na praia. Rodou muito tempo. Mas esse comercial, Eloy, queria te perguntar, é um comercial de um tempo em que a agência também tinha que mostrar seu trabalho, tinha que se vender, né? As agências continuam se vendendo, né? Porque hoje tem muito mais agências para se vender do que naquela época. Tinha um elemento de convencer o comerciante, Da necessidade de anunciar. Sempre vai ter, né? Principalmente nas épocas que ficam mais difíceis, a primeira coisa que se corta é a verba de propaganda. Mas já foi mais que provado que aquele que continua anunciando é o que sai melhor da crise, né? Você passa por altos e baixos. Mas eu gostaria de falar do Vitor Johnson, que é uma figura fantástica. Ele se auto-intitulava não o picareta de ouro, mas o britador de ouro, né? E ele era um sujeito completo, assim, quando o cliente dele, por exemplo, a Paulistana Modas, que foi um grande cliente dele, ele localizava a loja, ele alugava a loja, às vezes o cara nem sabia, aluguei uma loja para você, o ponto é bom, tá lá, só você ocupar. Ele fazia muito mais do que somente anunciar. Hoje o Vitor Johnson, nesse mercado de varejo de classe popular em alta no Brasil, o Vitor Johnson ia nadar de braçada, né? Porque ele sabia tudo, né? Eu gostava muito nos coquetéis e publicitários, ficar conversando com ele, porque ele foi um grande professor para mim. Muita gente tinha preconceito com o Vitor Johnson, acho que o Elon pode até confirmar isso, pela postura dele agressiva, mas ele foi um grande professor, ele me ensinou muito. Eu gravei bastante spot com o Vitor Johnson e ele tinha uma atividade que agradava muito, principalmente os profissionais da época, que se fazia um spot e normalmente a agência leva até 30 dias para fazer o pagamento do trabalho feito. E o Vitor Johnson criou um sistema que terminou o trabalho, recebe o seu cachê. Isso era um diferencial no mercado, com certeza. Isso caracteriza a forma de atividade que ele usava já naquela época. Então ele tinha sempre os melhores profissionais à sua disposição e também os clientes à disposição, porque ele fazia muito bem uso da parte econômica da atividade profissional. É claro que a tecnologia evoluiu muito, né? E principalmente na televisão, o surgimento de novos equipamentos que hoje possibilitam a computação gráfica, a arte, ela cresceu muito na televisão. Mas aqui nessa época, esse comercial da década de 1970, né? Dos anos 1970. E a gente vê ali que já existe uma preocupação estética, um trabalho de criação forte. Essa animação provavelmente deve ter sido feita pelo Castro Alves, pelo estilo Castro Alves foi um cara de televisão, trabalhou em várias emissoras de televisão. Deve ser o estilo do Castro Alves, essa animação. Desenho a desenho. Desenho a desenho, 20, 26. Quadro a quadro. Quadro a quadro. Não era fácil de fazer. Ora, a gente, como tudo na vida, a gente migrou do mecânico para o digital, né? Então, o Elon falou de spot. Então, se gravava
num gravador de rolo e passava para um spot em cera esquentava, acetato, e aquilo esquentava. Quer dizer, hoje você transfere um comercial de um lugar para o outro, um computador com a maior facilidade. No podcast já resolve isso. Naquela época você tinha que fazer trânsito disso. Então o Elon, que trabalhou com anunciantes grandes de várias, tinha que distribuir em todo o Paraná, você tinha que mandar rádio a rádio, então às vezes a 200, 300, spot pesava spot por spot. Aquilo, a logística era incrível. A troca era incrível, não podia errar, né? Uma coisa que eu aprendi no meu primeiro trabalho de publicitário, eu entrei em 68 como redator da equipe propaganda no dia de Natal, né? Aí já de cara cometi um erro de português. Aquilo foi trágico para mim, né? Essa propaganda não pode errar, porque quando você erra, você multiplica pelos milhões de telespectadores ou de leitores. Então, se você erra numa revista que tem 4 milhões de leitores, você errou 4 milhões de vezes. Aí cuidei de nunca mais errar nada. E o meu grande outro professor foi o Ney Alves de Souza, que era redator também, que praticamente me adotou, garotão, né? A gente está falando aqui de VT, de peça publicitária mais elaborada e tal, mas vocês começaram trabalhando quando a publicidade, a propaganda na televisão era ao vivo. O Elon começou mais ao vivo, eu peguei já a parte do VT, mas não essa unificação que tem hoje. A gente tinha que gravar várias vezes a mesma coisa. Esse tempo do ao vivo é histórico, é fantástico. Eu sou do tempo que o rádio era o principal veículo e também gravado com o acetato, e eram poucos os estúdios, e a publicidade e o jingle era sucesso, a musiquinha e tal, muitas ficaram marcadas para sempre na história da publicidade brasileira. E depois veio a televisão, e ela começou com comerciais ao vivo. Depois, mais tarde, que chegou o videotape e que aí entra o Eloy como produtor e como diretor de cena. E aí era uma atividade já mais bem organizada, né? Nesse tempo do ao vivo, você chegou a interpretar comerciais, ser ator de comerciais. Sim, era... iniciei a televisão, foi a primeira imagem da televisão, né? Então eu acompanhei todo esse processo aí. E a publicidade era feita ao vivo, decorava o texto e ia para a televisão. Às vezes o diretor de TV dava uns gritos lá porque já estava com 32 e era para 30. Mas ao vivo não tem jeito, né? Daí no outro eu faço 28. Para compensar. Vamos assistir mais um comercial? Acho que é interessante a gente ver, né? Isso é do Frischmans. O trenzinho da economia Frischmans traz para você ofertas sensacionais. Traje com colete só 999, camisa social e esporte, compre 2, leve 3, slack em pura lã 129, lingerie 60% de desconto, blazer feminino 299, japona colegial 129. Trenzinho da economia Frischmans, Tiradentes, Portão e Ponta Grossa. Aí a gente já viu uma preocupação de vender o produto, né? Exatamente. É uma característica que já vem dessa época. Falando de locutor, esse é o Martins Rebelato. Ele tinha um pulmão, acho que desse tamanho. A capacidade dele era espremer texto. Você pega o texto, você já vê quanto tempo dá o texto, né? Ele olhava assim, dá tanto, e pau, ele conseguia comprimir o Martins. Na época precisava ter. A propaganda de TV nessa época não era para todos os comerciantes, ou seja, tinham aquelas lojas maiores que anunciavam. Como é que era o mercado? O varejo em Curitiba era mais disputado entre as empresas. Então tinha uma briga muito grande entre Frischmans e Lojas Universal. Durante muito tempo eu dirigi os comerciais da Universal com o Elon e o Bira, né? E a gente criou algumas brincadeiras em cima do Frischmans, chamando ele de Dr. Cafona, né? Afinal, um grande amigo também pode ser um amigo da onça. E a briga era feia. Universal, o resto... E aí é assim. E um dia, o próprio Martins Rebelato me ligou do Frischmans. Eu já não estava mais atendendo a Universal. Olha, o Maurício quer falar com você. Eu disse, cara, o menino vai me bater, de tanto chamar o Dr. Cafona, né? Fui lá. Aí ele, muito elegante, sempre foi muito elegante, ele disse, Eloy, eu comprei esse jingle em São Paulo, queria ver como é que você faria um comercial para isso.
Aí eu desenhei na hora, assim, um storyboard rafiado, assim. Eu faria desse jeito, então pode fazer. Não perguntou mais nada, né? De custo, nada, né? Então fui, fiz, ficou bom o comercial. Eu fiquei 4 anos com o Frischmans. Criamos 2 grandes lojas de varejos fantásticas em Curitiba, a Mau Mau, que era uma loja de moda jovem que revolucionou, e a Badalo. Eu acho que a gente tem um comercial dessa época da Universal. Vamos ver se é da mesma época que você está se referindo. Esse da capa, não, esse é Top Secret. Carro do Max Lobo. Isto é confidencial. O general Inverno voltou violento. Para combatê-lo, a Universal trouxe o Winterloop, a coleção que veio para enfrentar o frio. Compre agora, só comece a pagar em agosto ou em 10 meses sem juros e sem acréscimos. Avise seus amigos. Vá conhecer o Interlook nas 5 lojas Universal, Avenida Magazine 15 Esporte Barão. Pô, toda uma produção em cima, Esse né? carro, esse Mercedes aí, era do Manuel Rosman. Ele nos emprestou para fazer o filme. Mas teve toda uma preocupação ali com montar uma história, Top né? Secret era a época do James Bond. Acho que o primeiro filme satânico do Dr. No é por essa época. Se aproveitava a motivação do momento. Qual é a maior lembrança que você tem dessa época específica? Porque depois, na sequência do programa, eu quero falar um pouquinho dessa parte mais recente da publicidade. Qual é a lembrança? Lembrando como profissional da época, fazendo os comerciais, eu me lembro das invenções do Eloy. Uma delas foi que a gente tinha era a época da Copa do Mundo, e aí a Universal põe 11 em campo, 11 pagamentos, tudo era 11, né? E aí ele inventou que eu teria que bater a bola, dar uma embaixada e depois passar a bola para o Bira. 2 craques. Você já imaginou o tempo que demorou e o perigo que a televisão correu naquele dia? E você, Eloy? Olha, são muitas lembranças. Eu acho que as dificuldades eram as coisas de animação, realmente. Porque eu trabalhei não só na televisão, eu trabalhei em todos os setores, né? Por exemplo, você não tinha tipos de letra, que hoje, o Steve Jobs, graças ao Steve Jobs ter feito curso de letras na universidade, ele colocou isso em computador e ficou fácil para todo mundo, né? Então, você tinha que montar tipo de letra. Você achava uma letra bonita numa revista americana, do E se fazia o F, do N se fazia o M. Tudo manual, né? Tudo manual. Essa era a dificuldade, mas a gente produzia muito. Eu produzia, em média, 6, 7 comerciais por mês. Acho que duvido que alguma agência faça isso hoje, mas eu ganhava por comercial também, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já com o passado e presente, hoje falando de propaganda na TV em Curitiba e no Paraná. Já a gente volta.